Alô amigos, alô amigas, nosso bom dia, sejam bem-vindos aqui ao nosso Toca do Leão, para o nosso cafezinho habitual de todos os domingos, o cafezinho para o qual eu te convido, aqui pelo nosso lado. Nesse momento está meio nublado, tivemos uma chuva na noite anterior, mas o dia está muito gostoso, está feliz, um dia bom para a gente comemorar e tomar esse cafezinho que eu convido os amigos para tomarem comigo. Toma aí com vocês também o que vocês tiverem à mesa, nós compartilhamos o que eu tenho aqui na minha mesa e eu peço aos amigos que continuem nos dando incentivo. Seu like é fundamental para que o programa possa ser melhor difundido pelo YouTube, seu compartilhamento, também a sua inscrição. Estamos beirando os 500 aí, vamos chegar aos 500 inscritos e com a sua ajuda, com a sua colaboração. Se já for inscrito, acione o sininho para receber as novas notificações. O nosso assunto de hoje é: arranje tempo para você. Vamos ao tema. Oscar Schlegel disse algum tempo atrás ter lido um verbete, uma informação, uma lembrança de um sábio antigo que dizia a frase seguinte: a diferença entre sucesso e insucesso, êxito e fracasso, pode ser sintetizada em duas palavras, né? Em três palavrinhas, melhor dizendo: não tive tempo. Essas três palavrinhas marcam a persistência de alguns no sucesso, mesmo com toda a dificuldade de tempo, e a falência daqueles que alegam falta de tempo para realizar algo de especial, de importante em sua própria vida. Mas a vida é assim mesmo, nós somos bombardeados todos os dias e a modernidade torna isso ainda mais eloquente, mais frequente, por situações, exigências, parâmetros, leis e códigos e costumes que vão, de uma certa maneira, consumindo o nosso tempo, consumindo a nossa vida. Dá-se a impressão de que nós não temos tempo num dia para fazermos tudo aquilo que precisava ser feito, tudo aquilo que gostaríamos de ser feito. E para escaparmos de uma ou outra situação constrangedora, alegamos necessariamente uma certa falta de tempo. É praticamente um mantra que se recita por aí quando se tenta justificar alguma coisa que não foi feita, ou deixou de fazer, ou poderia ter sido feita e não foi. Então, nós sabemos que essa dinâmica da vida nos consome. Nós consumimos o nosso tempo em sobreviver, em ganhar o pão de cada dia, em nos tornarmos mais capazes, por melhores empregos, melhores salários, para pagar os impostos, que não são poucos, né? Então, para criar filhos, para nos, de uma certa maneira, nos realizarmos na vida. Nós temos esse preço que é o consumo do tempo. Mas verdade seja dita, tem muita gente muito ocupada que acaba arranjando tempo para fazer coisas além dos deveres, das obrigações, que às vezes também não são poucas, não são menos causticantes, né? E, no entanto, se tornam exemplos para aqueles que desejam ganhar o tempo de alguma maneira, para fazer tudo que precisa ser feito em tempo e hora, da melhor maneira, da maneira mais satisfatória. E também arranjam um tempo para pensar em si mesmos. Porque à medida em que o tempo vai passando, as circunstâncias, as coisas vão nos consumindo, a ponto de nós ignorarmos que nós também somos gente, que nós também temos necessidade de autoinvestimentos, né? Nós investimos em carreira, escola, trabalho, patrimônio, prosperidade financeira, nós investimos em talentos e coisas, mas muitas vezes não investimos espiritualmente em nós mesmos. Um amigo há pouco tempo chegou para mim e falou: rapaz, minha vida está numa mesmice tão grande, é de trabalho para casa, casa para trabalho, eu saio de casa desgastado pelo que vou enfrentar no trabalho, eu saio do trabalho totalmente exaurido pelas consumpções do dever, da obrigação, do negócio, e ele era patrão. Ele dizia: então precisava achar um jeito de fazer alguma coisa diferente para me dar um pouco de prazer, né?
Eu falei, pois é. Então, se você não arranjar tempo para você, não vai adiantar nada. Porque o mundo não vai te dar esse tempo. A vida não vai te dar esse tempo. Você não vai ter esse tempo. Não queira moldar o tempo a você, né? Você tem que pegar o seu tempo e se moldar a ele. Fazer com que cada coisa aconteça no seu momento, cada coisa seja atendida na sua hora, mas que sobre ou você reserve. E aí, às vezes, é preciso tomar esse tempo, pelo menos 1 hora por dia para você. Porque os grandes homens também tiveram grandes obrigações, grandes deveres, e muitos deles se tornaram exemplos para nós. Essa necessidade de dedicar-se um tempo especial só para si, para poder fazer suas elucubrações, tornar-se espiritualmente, criativamente melhor, né? Tornar-se uma pessoa melhor, investigar as suas virtudes, suas imperfeições, trabalhar umas proativamente, trabalhar outras para corrigenda e naturalmente avançar, mas reservando esse tempinho. Imagine, Deus te deu 24 horas, me deu 24 horas. Não vai fazer conta de 1 hora que eu dedique a mim, não é egoísmo, é uma exclusividade necessária, porque eu preciso pensar que para funcionar tudo isso eu preciso estar bem. Eu não posso estar mal, eu não posso chegar em frangalhos, eu não posso estar irritado, eu não posso estar de mal com a vida, eu não posso estar sofrendo, angustiado, às vezes depressivo, muitas vezes ansioso, né? Eu preciso estar bem, eu preciso cuidar de mim. Olha, observemos, Jesus, ele se reservava um tempo para si mesmo. O evangelista Marcos fala lá no capítulo 14 que Jesus, saindo para o horto, foi orar. Chamou os discípulos que foram com ele, falou numa certa altura do monte, deixou ali um grupo, falou, fiquem aqui vocês, fulano e Beltrano vem comigo, subiu mais um pouco, aí a questão eles falam em tiros, né, alguns tiros de pedra da distância, e ali no meio do caminho, deixou quase próximo do horto, deixou aqueles outros discípulos mais chegados, e foi sozinho fazer a sua oração. E ele orou. E por que a gente diz que Jesus reservava pelo menos 1 hora do seu dia para poder fazer as suas preces, embora fosse ele o encarregado de Deus para dar solução aos problemas do mundo? Mas Jesus era um espírito, ele tinha as suas lutas internas, né? E naturalmente ele tinha inimigos severos na sua causa. E ele então precisava orar, tanto que ele vai lá pedir, ó Senhor, se puder me aliviar disso, tudo bem, se não puder, sigamos em frente. Em outras palavras. Mas o mais interessante é que quando ele volta, né, ele chega para os discípulos e encontra os discípulos dormindo. E ele chama Simão, né, chamou Pedro e falou, Simão, você também está dormindo? Não pudesses vigiar sequer 1 hora comigo? 1 hora, Jesus falou. Então por que Jesus falou 1 hora, não falou 2 horas, não falou meia hora, não falou 40 minutos? Porque o ciclo de 60 minutos, ele nos dá muitas possibilidades. Imagine uma reflexão, uma oração, um estudo espiritual, a leitura de um determinado tema que tem a ver com a criação de filhos, com a vida conjugal, aquilo que pode nos melhorar, nos tornar mais, diríamos, ricos espiritualmente, aquilo que pode nos fazer mais capazes, mais, diríamos assim, habilitados para enfrentar, que realmente Deus não vai ficar aborrecido se eu, você ou nós dedicarmos 1 hora especificamente para nós nos ajustarmos, para nós termos uma melhor perspectiva, uma melhor visão das coisas, estarmos mais adaptados à realidade, né? Jesus dizia, conhecereis a verdade vos libertará. Em outras palavras, ele estava dizendo que nós tínhamos que fazer um esforço pessoal, que a verdade não cai como folhas de árvore. A verdade não vem por osmose, ela não vem por sopro do vento, a verdade vem por um estudo íntimo, porque nós precisamos conhecer, acima de tudo, não a verdade absoluta, porque essa é impossível para nós. Essa só pertence a Deus. Na verdade, nós precisamos conhecer a nossa verdade, a nossa realidade, quem nós somos, do que somos capazes, do que podemos, né? Então, Jesus reservava essa hora para si mesmo. Por que nós não podemos reservar para nós? Então, Deus não vai, obviamente, ignorar a importância disso.
Deus, aliás, vai levar isso em conta. Ele vai considerar esse esforço e, obviamente, todas as forças espirituais superiores se voltarão para nós. Porque a força de atração, eu procuro o bem me vem. Se eu procurar o inverso, também me abate. Se eu saio da treva, eu estou na luz, a luz me alcança. O inverso também é verdadeiro. Se eu sucesso todas as luzes da vida, eu estou numa treva densa. Não saberei por onde estou caminhando. Então, eu queria me lembrar aqui uns 2 ou 3 exemplos interessantes de pessoas super ocupadas que dedicaram tempo da sua vida para poder se tornarem melhores do que eram, já eram boas naquilo que faziam, né? Crawford Greenwald foi presidente da DuPont, a maior indústria de produtos químicos da época. Ele era um homem extremamente ocupado, mas ele tinha um hobby. Ele dedicava 1 hora por dia dele para estudar os beija-flores. E ele não só estudava os beija-flores, como ele também desenvolvia máquinas, equipamentos, meios de fotografá-los na natureza. E ele escreveu um livro, Beija-Flores, que foi considerado obra fundamental da história natural pelos naturalistas, os especialistas, né? Então, Crawford, ele deixou essa contribuição usando 1 hora do seu dia, uma contribuição para a humanidade. Se alguém dedicar apenas 1 hora por dia a algo relevante, a algo absorvente, ele vai dedicar 365 horas por ano, ou o equivalente a 45 dias de trabalho de 8 horas. É o mesmo que acrescentar 1 mês de existência produtiva, criativa, feliz a cada ano de sua vida. Então, a gente tem que ter cuidado com as autossabotagens. A gente pode dedicar 1 hora, pode começar a dedicar-se 1 hora, mas de repente vem a urgência, aquela coisa que tem que passar na frente. Não, aquela hora é a hora, dedique-se, arranje essa hora, né? Por exemplo, Wilfred Coyle, ele tinha 40 anos de trabalho e a sua vida era vender roupas, se tornou um dos maiores vendedores de fabricantes de roupas na América. E ele tinha uma frustração nesses 40 anos, ele gostaria de pintar, o sonho dele era ser pintor, nunca foi numa escola de pintura, nunca esteve envolvido com isso, nunca traçou uma linha de crayon numa folha de sulfite. E, no entanto, ele resolveu. Ele falou, peraí, eu tenho um sótão na minha casa, transformou no ateliê, comprou as peças, comprou as tintas, e ele começou a levantar 1 hora antes do momento que eu levantava para o café da manhã. Então, ali pelas 5 horas da manhã, ele já estava de pé, ia para o ateliê, e antes que a família acordasse para tomar o café ali em conjunto com ele, ele começou a pintar. Anos depois, vernissagens e mais vernissagens, exposições coletivas e individuais no mundo inteiro, lá para toda parte, e os preços dos seus quadros já pelas alturas. Ele então disse, até a frase dele é muito interessante, ele diz assim: nada do que já fiz me proporcionou metade do prazer que encontrei nesta hora por dia que reservei para mim. Olha que interessante a constatação de Cohen. E nós vemos, por exemplo, que muitos homens extremamente ocupados, ele era um dos maiores produtores de roupa, né? Nós vamos encontrar, por exemplo, essa fala de Jesus chamando os discípulos para a realidade da vida, né? Nós vamos ver o que acontecia com Franklin Delano Roosevelt, que foi presidente americano, e no auge da guerra ele tinha um subterfúgio, ele dedicava 1 hora para si mesmo. Ele costumava se trancar na Bear House, lá na sua residência, e ficava lá 1 hora imóvel, só mexendo na sua coleçãozinha de selos. Muita gente achava, nossa, que ociosidade, a guerra espolcando, explodindo, mas a sua governanta, né, ela dizia que ele entrava preocupado, abatido. Quando ele saía naquela 1 hora depois, ele era outro homem, totalmente renovado. Aquele período de 1 hora ali, ele refletia, tomava decisões, chegava a conclusões importantes. Então nós verificamos um presidente da República de uma nação como a americana na época de uma guerra gravíssima. Então toda guerra é grave, mas a guerra mundial é a pior de todas, né? E naturalmente a pior das piores, porque não há guerra boa para ninguém, né? Então nós verificamos que
ele tinha o seu refúgio, ele dedicava a si mesmo essa hora. E finalizando, a gente está lembrando aqui, né, de Hugo Black, né? Hugo Black, como ficou conhecido, né? Hugo Black, ele era um homem sem formação acadêmica e ele chegou ao Senado americano, foi eleito, mas ele tinha um hábito que ele saía 1 hora, independentemente da pressão das votações, do plenário, ele ia para a biblioteca do Congresso estudar filosofia, economia, poesia, literatura. Ele foi estudar, foi anos a fio. Quando ele se tornou membro da Suprema Corte, ministro Black da Suprema Corte americana, ele era uma das maiores culturas da Suprema Corte americana, que não era pouca coisa. E ele, pelos seus conhecimentos dos mais eruditos do planeta, ele se tornou tão importante para aquela nação, para milhões e milhões de pessoas que se beneficiaram das suas sábias decisões, dos seus votos maravilhosos. Então, Hugo Black é esse exemplo. Ele saía do burburinho, corria para a biblioteca e ali ele se preparava para ser um juiz da Suprema Corte americana. Nós não vamos ser juízes da Suprema Corte, nós somos presidente dos Estados Unidos, nós somos pintor, talvez, né, nem sejamos ornitologistas ou coisa parecida, biólogos, né? Mas nós somos pessoas, nós somos seres humanos e Deus fará conta, com certeza, do nosso esforço de nos dedicarmos algum tempo para nós mesmos, para nos tornarmos melhores pessoas, para vivermos melhor, porque a nossa felicidade influi na felicidade alheia. Estando infeliz, ansioso, triste, melancólico, preocupado pela pela ilusão da falta de tempo, né? Por essa falsa ideia da falta de tempo, porque 24 horas por dia dá muito bem para cuidar da vida e cuidar de si mesmo. Deus saberá compensar esse esforço, como compensou de todos esses exemplos que nós demos. Queridos, o nosso assunto de hoje foi esse, aqui a nossa mesinha simples, esse cafezinho gostoso. Fico feliz de tê-lo comigo, estou muito feliz de estar contigo no momento em que você estiver vendo esse vídeo. Abraço com muito carinho a sua família, a sua vida, o seu lar, as suas lutas e torço para que você encontre esse tempo para dedicar-se a você. Já estando tão bem quanto você tenta estar, imagine quanto estará quando conseguir. Deus vai, obviamente, investir muito em cada um de nós. Quanto mais tempo dedicarmos a conhecer a verdade, nos libertarmos e nos tornarmos pessoas melhores, porque somos, acima de tudo, pessoas. Deus nos abençoe, nos dê a sua paz. Até o próximo domingo, se Deus quiser. Um beijo para todos.